Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, doutor em Economia, e essa é a parte 3 da nossa aula 2, os 10 princípios da economia. Então vamos lá! Agora examinamos como a economia funciona como um todo, ou seja, olhando para grandes movimentos que afetam países inteiros. Entramos então em princípios macroeconômicos essenciais, e o foco dessa parte vai estar em produtividade, inflação e desemprego. E como vocês podem observar então, esse bloco ele vai mudar o nosso olhar, o nosso foco. Ele vai sair da ideia do indivíduo e vai para o sistema inteiro. E é interessante porque são esses os princípios que explicam para nós algumas coisas, como por exemplo, por que alguns países são mais ricos do que os outros, por que os preços sobem, ou até por que o desemprego ou o emprego varia. Então, vamos para o primeiro princípio dessa aula. Princípio 7. O padrão de vida depende da produtividade. Países mais produtivos têm maior renda por pessoa. É a mesma coisa de dizer que eles produzem mais com o mesmo esforço. Aí a produtividade significa produção por trabalhador. Seus determinantes incluem tecnologia, capital e educação. E esses fatores formam a base do crescimento econômico. Por exemplo, quando uma fábrica ela adquire máquinas que são melhores, ela vai tender a produzir mais com o mesmo número de funcionários, de trabalhadores. Ou então quando um país ele investe em educação, a tendência é o trabalhador ele se tornar o quê? Mais eficiente, mais produtivo, né? Assim como quando a tecnologia avança, que daí as tarefas, as atividades elas ficam mais rápidas, elas ficam menos custosas. E aqui alguns exemplos de produtividade, como a tecnologia, que melhora a eficiência, as máquinas que aceleram a produção, permite fazer mais com menos ou em menos tempo, e o treinamento, que aumenta a habilidade do trabalhador. Aí quando a gente entende produtividade, vai ficar mais fácil de perceber então o porquê que ela determina normalmente o padrão de vida de um país. E vale ressaltar aqui que a questão ela pode ser um pouco mais complexa, mais profunda do que só a gente tratar de produtividade para determinar a renda de um país, por exemplo, mas a ideia básica, principal e desse momento, dessa etapa do nosso curso é basicamente essa. E na sequência nós temos o princípio 8. Os preços sobem quando o governo imprime dinheiro demais. O aumento da oferta de moeda gera inflação, que basicamente tem mais dinheiro circulando para a mesma quantidade de bens. Esse excesso de moeda ele reduz o poder de compra. Inflação significa alta generalizada de preços, e a política monetária influencia esse processo. E esse princípio ele resume uma ideia simples, que imprimir mais moeda ele não vai trazer riqueza, ele não cria riqueza. A única coisa que ele faz é aumentar o nível de preços. É o mesmo que pegar um bolo e dividir em fatias menores, aí fazendo cada fatia valer menos. E assim fica simples de entender o porquê que imprimir dinheiro não resolve os problemas econômicos de um país. Portanto, mais moeda reduz o valor dela própria e o que leva a preços maiores. E conforme descrito pela legenda, essa então é a relação básica entre a oferta monetária e a inflação. E agora o princípio 9, o trade-off entre inflação e desemprego, a troca entre inflação e desemprego no curto prazo. No curto prazo, políticas monetárias afetam a economia real. Menor desemprego implica risco de maior inflação, porque mais renda aumenta a demanda. No curto prazo, políticas monetárias afetam a economia real. Menor desemprego implica risco de maior inflação. Mais renda aumenta a demanda. Maior desemprego reduz a pressão sobre preços, e essa relação é conhecida como a curva de Phillips. É a relação inversa, então, entre inflação e desemprego que vai dar para visualizar melhor no próximo tópico. Aqui é a curva de Phillips, numa representação gráfica simplificada, onde está mostrando que quanto maior a inflação, menor o desemprego, e quanto maior o desemprego, menor a inflação. Portanto, no curto prazo, essas duas variáveis, a inflação e o desemprego, elas vão se mover em direções opostas, como está na legenda. É importante destacar que essa relação ela é típica de curto prazo, porque no longo prazo ela vai perder força. É como se a produtividade e as expectativas elas se tornassem cada vez mais importantes conforme o nosso horizonte de tempo aumenta. Certo, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E vamos continuar.
Princípio 10. Crescimento de longo prazo depende da produtividade. Esse é um princípio bem importante. A produtividade sustentada permite crescimento contínuo. Basicamente, o país ele avança quando produz mais por trabalhador, para cada trabalhador que ele tem. A economia cresce quando os trabalhadores aumentam sua produção. A inovação e tecnologia. A produtividade sustentada permite crescimento contínuo. Basicamente, o país ele avança quando produz mais por trabalhador. A economia cresce quando os trabalhadores aumentam sua produção. Inovação tecnológica é fator central e políticas públicas podem incentivar a produtividade. E políticas públicas podem incentivar a produtividade. A produtividade sustentada permite crescimento contínuo. Basicamente, o país ele avança quando produz mais por trabalhador. E a economia ela cresce quando os trabalhadores aumentam sua produção. A inovação tecnológica é fator central e as políticas públicas podem incentivar a produtividade. Por exemplo, uma infraestrutura moderna, ela tende a reduzir os custos de produção de uma empresa. As universidades favorecem, elas fortalecem a inovação, assim como uma pesquisa tecnológica pode criar um novo processo que vai multiplicar, talvez, a eficiência da economia ou de um país como um todo. Essa é a ideia, basicamente, de como que a produtividade ela influencia, ela impacta a produção, o PIB de um país, o crescimento do país. Alguns exemplos de políticas que aumentam a produtividade, como o investimento em educação aumenta as habilidades da população, um incentivo à inovação promove novas tecnologias, em outras palavras, melhora a forma de produzir. A infraestrutura moderna reduz os custos, a abertura ao comércio internacional pode ampliar a eficiência. E essas políticas, então, mostram como que o governo ele pode ajudar, ele pode favorecer na criação das condições para fazer com que os países cresçam de forma sustentada. É o governo auxiliando o país a ficar maior, a crescer. E essas políticas elas mostram como que os governos eles conseguem auxiliar, criar condições para que o país ele cresça mais e de forma sustentada. E agora, para treinar e fixar o conteúdo dessa nossa aula, deixei uma questão para vocês. De acordo com os princípios econômicos, a inflação ocorre principalmente quando a opção A produtividade aumenta rapidamente, a opção B, o governo amplia excessivamente a quantidade de moeda, a opção C, há desemprego elevado e a opção D, os preços internacionais caem. Eu vou deixar um tempo para vocês responderem e na sequência já venho com a alternativa correta. Então vamos lá, valendo! Certo, pessoal? Deu tempo? Então vamos conferir a resposta correta. A alternativa correta é a letra B. O governo amplia excessivamente a quantidade de moedas. Uma oferta excessiva de moedas reduz o poder de compra da população, dos consumidores, e gera inflação, que é a mesma coisa que o aumento generalizado do nível de preços. A lógica é simples. Mais moeda sem aumento na produção faz cada unidade valer menos. Correto? E vocês acertaram? Deixa aí nos comentários para a gente saber. E portanto é isso. E na aula de hoje nós vimos então que a produtividade determina o padrão de vida de um país, de uma população, porque é ela basicamente que define o quanto que cada trabalhador gera de bens, produtos e serviços dentro da economia. O excesso de moeda gera inflação. No curto prazo existe um trade-off, uma troca entre inflação e desemprego, e o crescimento sustentado depende de produtividade ao longo do tempo, no longo prazo. E exemplos bem simples, né? Como países que inovam, crescem mais, países que expandem a moeda demais, enfrentam casos de hiperinflação, de inflação elevadíssima, e políticas monetárias, quando são mal calibradas, quando são mal ajustadas, elas podem afetar o desemprego e os preços.
Aqui as referências que foram utilizadas na nossa aula, com destaque para o Menkyo, o livro Introdução à Economia. E é isso, pessoal. Chegamos então ao fim dessa nossa aula 2, dos 10 princípios da economia. Eu espero que vocês tenham gostado. E como sempre, se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. A nossa próxima aula é a aula 3, curva de possibilidade de produção. E eu espero vocês então para a gente continuar o nosso curso. Então, vamos lá!